Galera, chegou a hora da polêmica aqui nesse canal. Carros elétricos contra carros a combustão. Qual é melhor? Será que tem um melhor mesmo? Qual é a história de cada um desses carros? É o que a gente vai saber aqui e agora. Se inscreva no nosso canal, fica aqui comigo no vídeo até o fim e deixa o like também, isso ajuda muito o nosso trabalho. Recado dado, vamos para o que interessa. Antes de entrar de cabeça nessa polêmica, a gente precisa falar um pouquinho sobre história. Até porque se você acha que carro elétrico é coisa do Elon Musk, você está muito enganado. O primeiro carro elétrico no mundo a ser fabricado em série foi o Flocken Electrowagen, criado pelo empresário e inventor alemão Andreas Flocken no ano de 1888, apenas 2 anos depois do Benz Patent Motorwagen, que foi o primeiro carro a combustão. Agora que você já sabe disso, é importante passar uma informação aqui que nos leva a acreditar que lá no século XX, nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos carros vendidos eram elétricos ou a vapor, o que é um número muito significativo para aquela época. O problema, amigos, é que assim como hoje em dia, naquela época o carro elétrico também era caro. Ele começou sendo muito prático, mas com o passar dos anos, o motor a combustão evoluiu e a gasolina ficou mais barata. Aí não tinha como, o carro a combustão deu um banho em vendas nos carros elétricos e dominou o setor. Vejam só quantas coisas o motor a combustão simplificou para atingir o domínio nas vendas e quase extinguir o carro elétrico. Primeiro, o arranque automático. Lembra daquelas novelas em que as pessoas, para dar partida, usavam uma manivela? Pois é, isso era realmente verdade, só que a manivela parou de ser utilizada entre 1910 e 1920, facilitando muito o uso do carro a combustão. Outro fator que mudou e muito foi o preço dos carros. Naquela época, um carro a combustão custava aproximadamente $650, enquanto um carro elétrico tinha um valor de $1.700. Isso aconteceu por causa da produção em alta escala, que barateava o valor do veículo. Outro ponto muito importante é a geração de energia do veículo e a autonomia dos carros elétricos. Se hoje em dia você reclama da autonomia dos carros elétricos, fique sabendo que lá atrás o tio Sam já fazia isso já, então não é novidade esse problema de autonomia. E isso começou a ser muito observado principalmente depois do término da Primeira Guerra Mundial, porque um novo hábito se criou e as pessoas passaram a se deslocar muito mais com um veículo. Então elas tinham necessidade de que ele andasse muito mais. Agora que você já sabe um pouco da história envolvendo esses dois tipos de veículo, vamos para o embate. Vamos falar sobre prós e contras, carro elétrico e carro a combustão. Eu começo dando um exemplo sobre praticidade. Se você quiser levar o seu carro a combustão para abastecer, você precisa se deslocar até o posto mais próximo. Se for um carro elétrico, há a comodidade de carregá-lo na tomada de casa. Mas para um carregamento rápido, você precisa contar com uma estrutura extra, vendida pela fabricante do veículo. Um carregador mais rápido que é instalado na parede da sua casa. E ainda assim, vai demorar um tempinho para carregar o veículo. No caso do carro a combustão, é só o tempo de deslocamento até o posto e do atendimento, que muitas vezes não deve passar nem de 5 minutos. Ou seja, aqui há um empate técnico. O carro elétrico tem uma comodidade que pode estar aí atrelada a um gasto extra, enquanto o carro a combustão tem a parte de deslocamento e do atendimento no posto, mas o abastecimento dele é muito mais rápido. Segundo ponto, a autonomia. Não é surpreendente ver carros a combustão fazendo 600, 700 km por tanque cheio, enquanto um veículo elétrico com carga completa faz entre 200 e 400 km, dependendo do tipo de uso do motor também, tem vários níveis. E isso é muito ruim, principalmente para quem viaja por longas distâncias. Se você parar para pensar, naquele primeiro exemplo que eu dei aqui no vídeo, um carro a combustão é reabastecido de forma muito rápida. Um carro elétrico, se ele acaba a bateria, se ele dá ali bateria fraca no meio da estrada, tem que parar e vai parar por uns 40 minutos ou 1 hora, caso você encontre um posto especializado em eletricidade para carregar o veículo. Então, mesmo com uma ligeira evolução do carro elétrico, ponto para o carro a combustão. Terceiro fator, custo de manutenção.
aqui o carro elétrico parece começar a virar o jogo. É um sistema mais simples, então não há tantas peças em que precise de troca, por exemplo. Não é necessário troca de óleo, não tem tantas peças que se movimentam, que costumam dar problema. Então a manutenção é muito mais simples. Mas, meus amigos e minhas amigas, vocês já viram o preço de uma nova bateria para um veículo elétrico? É um absurdo. Se segura aí, porque os valores podem chegar até R$30.000, dependendo do modelo do carro. Isso é muito pesado, isso é muito absurdo. Em uma tacada só, pode tirar aí de 10 a 30 mil reais. Já no carro a combustão, tem toda a parte de manutenção, de peças que são realmente mais vulneráveis. Só que daí, por exemplo, tem gente que não teve muitos problemas com peças ao longo de toda a vida, desde que dirige, por exemplo, mas tem outros casos que a pessoa não para de quebrar o carro. Então vai depender muito do tipo de uso que você tem, da qualidade do carro que você comprou. É difícil mensurar isso. Mas, apesar de você ter que ter todo um cuidado a mais com os carros a combustão, ter que trocar óleo, por exemplo, vou colocar aqui o ponto ainda para o carro a combustão, porque há uma incerteza em relação às baterias dos carros elétricos. Muito provavelmente, talvez no ano que vem, se a gente for falar novamente sobre esse assunto, já seja uma nova realidade, as baterias estejam mais baratas, por exemplo. Essa é a tendência, mas hoje a bateria de um carro custa muito caro e ter esse gasto numa tacada só é uma complicação. Então, ponto para o carro a combustão. Quarto fator, poluição. Talvez você aí que está me assistindo agora vai falar: pô, agora o Lucas vai lacrar aqui, eu nem me importo tanto com essa história de poluição. Mas assim, gente, a tecnologia evolui muito com o passar dos anos. Se a gente tem a possibilidade de utilizar um carro que não polui tanto quanto antigamente, pô, custa nada, né? Vamos utilizar. O grande problema aqui é que muitas pessoas ao redor do mundo não têm acesso a um carro elétrico, porque se trata de um veículo muito caro, com um preço muito elevado se comparado com os carros a combustão. Eu, por exemplo, talvez não seja uma prioridade minha comprar um veículo elétrico, gastar tanto assim logo de cara no carro. Talvez o meu amigo aqui que está me gravando tenha a possibilidade. Você tem a possibilidade de comprar, né? Pode falar aí. Seu salário tá top, pode falar que você quer comprar um carro elétrico, que eu sei. Mas, gente, brincadeiras à parte aqui, a realidade do Brasil é que um carro a combustão já é um pouco difícil de se comprar. Para qualquer profissão, independente da sua, tá caro. Essa é a realidade. Mas, gente, acaba que essa escolha foge muito das nossas mãos. O carro elétrico, sim, polui bem menos. Mesmo com o impacto, por exemplo, de usinas hidrelétricas, impacto que elas têm na natureza. Mas isso é papo para depois, para uma outra hora. O fato é, no assunto poluição, quem leva o ponto, quem leva vantagem aqui são os carros elétricos, porque os carros a combustão poluem muito mais de fato. Quinto e último ponto, não podia faltar, o preço. E, gente, sem mais delongas, eu já vou adiantar aqui que o ponto vai para o carro a combustão, sem dúvida nenhuma. Já dei exemplos no fator anterior. Um carro 0 km a combustão já é caro, então um carro elétrico é muito mais caro, gente. Não tem jeito. É possível encontrar um Renault Kwid por menos de R$70 mil. Já o elétrico mais barato do Brasil é o JAC EJS1, que custa R$146 mil. Ou seja, daria para comprar 2 Kwid e ainda sobraria dinheiro. Placar final 4-2 para o carro a combustão no duelo contra o carro elétrico. Mas, gente, isso aqui é hoje. Talvez no ano que vem você vá ver esse vídeo aqui e vai fazer piada com essas informações que eu passei. Vai ser uma nova realidade. Os carros elétricos podem ter ficado ou mais baratos ou ter ganhado muito mais eficiência. Mas hoje o carro a combustão se sobressai em relação ao elétrico. Não tem como, é uma disparidade até que grande. E se você curtiu esse vídeo, aliás, muito obrigado por ter ficado até o final. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, deixe seu comentário também se você tiver alguma sugestão, quiser falar mais sobre esse tema de carros elétricos e carros a combustão. E volto em breve aqui no canal para tirar mais dúvidas sobre o mundo automotivo.